Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente que hoje está abrindo um programa super especial também nessas quartas democráticas que nós temos trazido aqui no Cultura Geral, para a gente discutir de fato, né, as interferências no nosso processo democrático, mas também entender as tecnologias, entender os estudos tecnológicos, os algoritmos, aquilo que pode melhorar, mas também pode fragilizar as nossas relações sociais, as nossas relações democráticas, as relações interpessoais. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a professora Bárbara Paz, que vai nos brindar com essa discussão tão ampla, né, que é a inteligência artificial, que é os algoritmos e o que é esse mundo novo, né, que nos apresenta com uma característica nova, né? Inclusive com a Carta de Direitos Humanos de Portugal, que é uma carta digital e é um momento novo também, né, nesse contexto. Bárbara, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, eu fico muito feliz, muito satisfeito de te receber aqui, você que está aí em Portugal, e aceitar o nosso convite de participar de um programa que tem trazido, como diz o Christian Dunker aqui, tem trazido o espaço da palavra, né? A gente não deixar que essa falência do debate se prospere. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra para mim, prazer é todo meu fazer parte aqui desse programa, disseminar um pouco do conhecimento, fazer essa troca que é tão fundamental nos dias atuais. E dar um pouquinho aí da contribuição, né, e estar com vocês no meu país, que é o Brasil, embora atualmente eu resida em Portugal, mas é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Bárbara, eu queria começar falando da inteligência artificial. Como que a gente traz essa conversa para o debate? Eu tenho feito outras pautas aqui nesse sentido, mas o assunto não se esgota, porque a gente precisa entender, insistir nessa conversa e entender como é que essa situação envolve a vida da gente e esse novo contexto social. Você poderia falar para a gente, assim, como se dá isso e de que forma a gente precisa entender a inteligência artificial? Sim, hoje a inteligência artificial, né, é algo que está aí difundido já na sociedade de uma maneira que não é possível mais voltar atrás com relação a isso. Eu não vejo meios de retornarmos a uma era distinta, né? Então a gente está aí cada vez mais avançando com o uso da inteligência artificial em diversos ramos, sejam eles no governo, né, nas empresas privadas, na sociedade de um modo geral. E isso cada vez mais vai trazer para nós uma complexidade muito grande, porque é uma tecnologia que por si só já é complexa, que tem diversas ferramentas e que acaba sendo algo muito difícil, né, de incluir e de mostrar à sociedade o que verdadeiramente vem a ser a inteligência artificial. Até o seu conceito é algo que é muito debatido hoje em dia. Não há um consenso quanto ao seu conceito, né, na ciência, entre os pesquisadores e tudo mais. Então, é de extrema importância que cada vez mais a gente permaneça aí com o tema tão importante que é a inteligência artificial, debatendo, discutindo isso diariamente, porque a sociedade precisa se atentar que ela vem sim para corroborar, para ser um apoio para o ser humano, pode nos trazer infinitas melhorias, mas que também nos traz muitas preocupações.
a nível de vigilância, de privacidade, né, dos nossos dados que acabam por ser utilizados. E a gente sabe que uma parte muito grande da sociedade, embora interaja diariamente com essa tecnologia e com os algoritmos, sequer tenha consciência que ali há uma tecnologia de inteligência artificial envolvida, seja no uso do seu smartphone, seja na interação com uma aplicação. Então, são muitas questões aí que nós precisamos mostrar para a sociedade que efetivamente estão ocorrendo e que é necessário que haja uma preocupação e uma busca cada vez mais para entender o que essa tecnologia vem a ser. Eu aproveitei, né, aproveitei bastante as entrevistas que eu fiz com o Eduardo Magrani, com o Ricardo Campos, e trouxe a discussão a era do capitalismo de vigilância da Xoxana, professora Xoxana Zuboff. Esse momento que a gente está vivendo, nesse contexto de sociedade vigiada 24 horas por dia, e que é muito colocado, né, nesse contexto também da era do capitalismo de vigilância, traz um desafio muito grande para a gente, Bárbara, porque esse espaço que a gente tem de liberdade, talvez o que fosse o último espaço de liberdade não vigiada seria as nossas casas. Nós nos vimos hoje, como diria George Orwell em 1948, escondendo pelas colunas para ver se você não é pego por uma câmera ou por alguma coisa assim. E isso é quase que impossível, porque as câmeras estão dentro de casa. Está por aí, Bárbara? Sim, está por aí. Realmente, hoje em dia, a gente vive realmente um verdadeiro Big Brother, né? E é muito delicado porque é o que eu disse, essa tecnologia, essa vigilância, ela pode corroborar em muitos casos, né? Nós vimos muitas situações aí ao longo dos últimos anos, inclusive casos relacionados a pessoas que estavam sendo procuradas, foragidos da justiça, que foram encontrados com o uso dessas tecnologias de reconhecimento facial e tudo mais. E, por outro lado, a gente acaba por perder aí boa parte da nossa privacidade, né, da nossa vida privada. Então, é necessário nós entendermos e identificarmos até que ponto a gente consegue corroborar com a tecnologia, fazendo um equilíbrio entre o benefício que ela pode nos trazer e, por outro lado, o nosso direito que a gente acaba por ter que abrir um pouco mão, né? Relativizar um pouco os nossos direitos constitucionais, de vida privada e tudo mais. Então, justamente essa necessidade de disseminar essa conversa, né, para entender até que ponto a sociedade ela verdadeiramente deseja abrir mão disso, até que ponto a tecnologia e esse reconhecimento e os benefícios que com ela virão são superiores à perda dos nossos direitos, né, a essa relativização dos nossos direitos. Então, eu acho que a conversa ela se dá por aí, porque é lógico que muitos de nós não estão preparados para viver nessa vigilância aí 24 horas por dia, né? Eu queria aprofundar um pouco nessa conversa com você sobre a ideia de biopoder e de controle, né, que em outros tempos seria só dos corpos, mas hoje das mentes também. Sua pesquisa ela abrange essa ideia de biopoder também, de Foucault, que traz essa ideia de controle dos corpos do sujeito e também das mentes? Então, a minha pesquisa, ela não aborda diretamente essa questão, né? Aborda, mas não é o núcleo da minha pesquisa. Mas o que eu proponho na minha pesquisa, a minha ideia
é mais o cuidado com relação aos algoritmos, essa interação da sociedade com essa tecnologia e é a necessidade de uma mudança a nível educacional para proporcionar cidadãos preparados para interagir com essas tecnologias de maneira mais consciente, mais responsável e, acima de tudo, mais ética, né? Agora, com relação a esse poder, em virtude disso, a gente, sem dúvida, tem as empresas de tecnologia, que hoje são as mais ricas do mundo, e que estão cada vez mais poderosas, né? E realmente acabam por ter esse poder de nos direcionar até, eu acho que assim posso dizer, porque se pensarmos nos algoritmos de recomendação, né, das redes sociais, da nossa interação com a internet, a gente acaba por viver numa bolha, né? Porque você faz uma pesquisa na internet, depois aquele algoritmo acaba por te direcionar em função daquela pesquisa que você realizou. Então você vive ali um mundo fechado. Você não consegue ter uma amplitude, né? Porque o algoritmo ele vai te direcionando cada vez mais. Então eu acho que é nesses pontos que nós precisamos estar atentos, né? Estar mais alertas com relação a isso. E principalmente também dar uma atenção e um enfoque às crianças, que acabam por ser uma preocupação muito grande também, porque nós estamos vulneráveis, mas hoje em dia a gente tem cada vez mais crianças com menores idades utilizando aparelhos, né, smartphones, interagindo com essas aplicações, e essas recomendações dadas a esses indivíduos menores preocupam ainda mais. Então é necessário que nós tenhamos aí uma educação voltada para essa era tecnológica, uma educação ética, acima de tudo, e que verdadeiramente abra os olhos da sociedade, né? Que mostre também a essas crianças o mundo no qual eles vão estar cada vez mais vivendo e interagindo. Porque a escola tem um papel fundamental nessa mudança cultural, né? Nessa mudança que nós estamos vivendo atualmente em função de todas essas novas tecnologias. Você entrou num campo que eu, às vezes, discuto muito aqui, que é o cuidado com as crianças e cuidado com as tecnologias impetradas nos aparelhos, nas plataformas, principalmente jogos, né? Que são viciantes. São viciantes porque eu lembro que quando eu estava lendo uma matéria super interessante, nessa matéria aparece um dado interessante, que quem cria a barra de rolagem do telefone usa a mesma metodologia, o mesmo método daquelas pessoas que utilizavam, ou utilizam até hoje, o caça-níquel. Então, quando você está usando a barra de rolagem, o seu cérebro está disparando determinados tipos de informações para o seu corpo que solta determinado tipo de hormônio que acaba te viciando, né? Aquela coisa prazerosa, né? Então, esse cuidado, e eu queria aprofundar um pouquinho nessa fala sua, que os pais e os responsáveis pelas crianças, a escola também, devem ter muito esse cuidado. Como que você traz essa informação num ponto mais amplificado, Bárbara? Essa é uma das questões que eu abordo, né, na minha pesquisa, que é justamente a importância de uma disciplina específica, né, das novas tecnologias, da ética, no currículo escolar. Porque eu acho que com isso, com essa disciplina no currículo escolar, a gente vai conseguir disseminar esse assunto ainda mais na sociedade, né? Fora isso, a gente precisa também estar cada vez mais aptos a proporcionar formações para os pais, para os indivíduos de um modo geral,
E aí eu penso numa série de vertentes, né? Por exemplo, a nível exemplificativo aqui, a gente tem a questão dos carros autônomos. E aí nós temos o regulamento que diz que se o indivíduo não atualizar o software do seu carro autônomo, essa responsabilidade deixa de ser da empresa. Então, assim, é muito complexo falar coisas desse tipo, porque você adquirir um carro autônomo não quer dizer que você está 100% à vontade para interagir com aquela tecnologia. E é muito grave dizer, ok, se você não atualizar o software, a responsabilidade sai da empresa e passa para o indivíduo, né, para o proprietário desse veículo. Eu acho que a gente precisa pensar em questões mais a nível preventivo e educacional. Então, a empresa que vende um carro autônomo, ela precisa, antes de realizar esse negócio jurídico, proporcionar a quem tem um interesse na compra daquele veículo uma formação. Ele tem que ter uma formação, ter aulas que o coloquem apto para interagir dentro dessa nova modalidade de carros autônomos, né? A gente vem uma vida aí numa outra vertente e, de repente, jogam-se no colo das pessoas carros autônomos e, ok, você tem que saber mexer 100% com essa tecnologia, tem que atualizar, enfim, tem que fazer o que for. Não é por aí. Eu acho que a educação, a formação, disseminar essas conversas, eu acho que isso é o fundamental. A gente precisa pensar mais preventivamente, porque a gente só está pensando, ok, se o dano vier a ocorrer, qual caminho tomar, o que deve ser feito, né? De quem é o risco? O risco é elevado, não é? Qual vai ser o quanto indenizatório? Eu acho que não é o momento ainda para esse tipo de discussão. A gente precisa retroceder um pouquinho e preparar melhor as pessoas que vão estar aí interagindo com todas essas tecnologias. E na minha pesquisa, o que eu abordo é justamente a importância dessa formação, dessa curricularização da inteligência artificial e da ética nas escolas, porque eu acho que é a única maneira que a gente tem de abordar e abranger o maior número possível de pessoas para diminuir os danos e os riscos advindos daquilo que nós já estamos vivendo muito hoje em dia, que é a interação com a tecnologia e com a inteligência artificial. Às vezes a gente está conversando aqui, parece que é uma conversa, para algumas pessoas vai soar como uma conversa meio futurista ainda, mas é uma realidade posta. É uma nova forma de relações sociais, né, Bárbara? E que tem tudo a ver com as nossas relações, não só sociais, mas políticas, econômicas, né? Que vai seguir daqui para frente, né? Então precisa estar muito atento a isso, né, Bárbara? Exatamente, já é uma realidade, sem dúvida nenhuma. Hoje você tem um judiciário que já abarca muita tecnologia, muita inteligência artificial, seja nas minutas de decisões, no próprio Vitor, né, que faz lá a questão da repercussão geral. Enfim, a gente tem aí a inteligência artificial no governo, a gente tem a inteligência artificial nas empresas privadas, em diversas aplicações, a nível educacional em alguns países também já temos, ou seja, a inteligência artificial ela já adentrou no nosso mundo, em todas as esferas, já é uma realidade, não tem volta, e justamente é essa preocupação. Muitas pessoas ainda não se atentaram para isso, ou ainda não receberam a informação com relação a isso, e sequer sabem que estão interagindo com essas tecnologias. Então, é justamente esse o problema. A gente precisa cada vez mais alertar a sociedade que não tem volta, que já estamos vivendo essa nova era tecnológica e que esse indivíduo ele precisa cada vez mais se preparar para que ele possa se resguardar
e identificar os riscos advindos desse uso, dessa interação, né? E possa resguardar sua família, o seu filho, porque hoje nós temos aí casos absurdos de crianças que até cometem suicídios em função de softwares que acabam conduzindo para situações assim tão graves. Então, a gente precisa aí ter a certeza e informar cada vez mais o próximo, né, que, olha, a inteligência artificial já está entre nós. Sem que você saiba, ao longo do seu dia, você acaba por diversas vezes interagindo com ela, com os algoritmos, e é necessário se preocupar com isso, buscar conhecimento com relação a isso. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, a conversa boa, passa rápido, né? Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está conversando com a professora Bárbara Paz, a gente está falando de inteligência artificial, estamos falando das relações sociais que envolvem, de fato, a inteligência artificial e o convívio de nós, pessoas normais, humanas, que estamos interagindo com essa tecnologia e, às vezes, sem saber. Então, não sai daí, um minutinho só, nós estaremos de volta com o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Bárbara Paz, a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando também das relações sociais, econômicas e a interferência desses algoritmos e dessa nova modalidade de relações que a gente tem vivido neste momento. Bárbara, eu queria fazer um paralelo com você também, no que eu tenho discutido muito aqui, que é do controle da subjetividade, né? A pessoa que já tem, que já nasce nessa geração, que já está nascendo já com essa, né, com essa tecnologia, eu quando era menino, eu estava crescendo e tal, a criancinha ali, começava a andar, ganhava uma bola, né? Então, você aprendia a jogar bola, aquela coisa toda, porque você já tinha uma expertise desde criança, né, era aplicada aquilo em você. Só mudou o brinquedo, só que o brinquedo virou tecnológico e um brinquedo mais perigoso, né? Como que a gente pensa nesse controle, também ligado também à era do capitalismo de vigilância, essa pergunta, mas como que a gente trabalha esse controle da subjetividade, já que a criança, ela tem isso introjetado nela desde criancinha ali, naquela formação da personalidade dela, ela já recebe um brinquedo, já interage com essa tecnologia e, obviamente, que ela vai replicar uma série de coisas disso no futuro. Como é que a gente pode entender isso e como é que a gente pode
pensar nisso para essas gerações que estão vindo e para os pais também, né? E para aquelas pessoas que querem ter filho daqui para frente também, né? Pois é. É bem mais complicado, né? Eu acho que pensar nos filhos nessa geração tecnológica do que naquela da bola, né? Que Ah, você citou. Eu acho que, mais uma vez, eu volto à questão das políticas de inclusão, da educação, né? Essa criança, ela precisa ter melhor estruturado no seu currículo escolar, na sua vida, né? Um estudo da ética, eu acho que isso vai corroborar para que essa interação ela não seja tão danosa, né? E essa inclusão ela também tem que ser pensada a nível dos mais velhos, né? Dos pais que não tiveram essa facilidade, né? E essa vivência aí já no mundo tecnológico desde sempre. Então a gente tem que pensar também na inclusão com relação a isso, porque se não for feito, né, uma política pública voltada para essas questões, realmente a gente vai ficar aí num mundo completamente obscuro, porque é difícil lidar com o novo, né? E com o novo, com uma aceleração assim tão exponencial, né, que a gente sequer consegue dar respostas a tudo que ocorre, né? O judiciário, por exemplo, ele não consegue acompanhar essa evolução, abarcar todas as questões, dar resposta para isso. Então, a questão é mesmo melhorar o humano para que esses problemas não venham a ocorrer, né? Para que o humano tenha consciência de que se eu estou no poder e se eu vou inserir uma tecnologia de vigilância, até que ponto eu posso levar isso? Até que ponto eu estou agindo de maneira ética? Até que ponto eu estou ferindo o direito alheio, né? E a sociedade, ela está sendo consultada para a inserção dessas tecnologias? Como é que está essa questão a nível de saber, né, do indivíduo, de cada um, se eles realmente concordam com isso, se querem isso, ou de trazer para a sociedade a informação dos benefícios, alertá-los daquilo que também não é benefício. Enfim, eu acho que as políticas públicas nesse sentido, elas são de extrema importância, porque se não for assim, a gente realmente não tem como preparar esses pais para cuidar dessas crianças e nem essas crianças para serem humanos cada vez melhores e para enaltecerem a importância dessa humanização, né? Para não viver aí uma vida tecnológica que os tornem também robôs, né? Que os tornem sujeitos a tudo aquilo que a sociedade vai acabar por colocar, né? Como a gente viu a questão da Cambridge Analytica, da política, das eleições. Então, é fácil comandar uma sociedade, né? Se a gente não informar essa sociedade, se a gente não informar esses indivíduos, nós vamos acabar por sermos pessoas guiadas, né? Eles vão nos direcionar para onde desejarem. E é justamente isso que nós não podemos deixar que aconteça. Então, é importante cada vez mais aí formar pessoas com cunho ético, com boa índole, com esse cuidado dos valores e princípios mesmo humanos, para usarem essa tecnologia cada vez mais para o bem, porque a gente pode ter uma sociedade infinitamente melhor, a gente pode trabalhar o melhoramento do humano em muitas questões, na saúde e tantas outras. A inteligência artificial, se usada para o bem, ela vai trazer aí inúmeros benefícios e melhorias para a sociedade. Mas é importante que os humanos que acabam por implementar essa tecnologia também tenham esse cuidado, essa visão, e que não pensem somente no cunho pecuniário, né, no quanto de ganhos isso pode trazer. Aqui a gente tem mesmo que humanizar essa questão, que ter esse cuidado. As empresas de tecnologia, se visarem somente o lucro, vai acabar por destruir a sociedade. Eu acho que é mesmo essa a questão.
você tocou num outro assunto, que é, a gente estava falando aqui no intervalo, sobre inclusão digital. E vocês, e Portugal também teve dificuldades, como teve aqui, obviamente aqui é muito maior, então as dificuldades são maiores, das pessoas, das crianças que não tinham, né, quando transfere para aula remota, as pessoas não tinham computadores assim, para poder... para as crianças poderem ter as aulas e terem as aulas e estabelecer ali aquela condição quase que real de aula em tempo real. É um desafio. Você imagina assim, quando você fala assim em termos de nível global, isso traz também uma reflexão importante para a gente, Bárbara, assim, para entender, porque além de... O problema não é a pessoa não ter, o problema é a pessoa não ter e não conseguir adquirir, porque acontece no Brasil, acontece nos países pobres também. Além de não terem, eles ainda não conseguirão comprar para poder ter esse acesso. Como que você vê isso e como que você percebe isso em nível de prejuízo social para essas crianças que vão ficar... Bom, já tem crianças que já tem mais de um ano que está sem aula, né, e não tem previsão de volta na sua totalidade até agora, e possivelmente tem muitas crianças que, além de outras violências, essa é mais uma delas, e que não estão tendo o ensino necessário, e isso vai ser um prejuízo para o futuro. Como é que você enxerga tudo isso? Pois foi o que eu citei, né, que aqui em Portugal, quando se deu as aulas na modalidade online, em função da Covid, nós tivemos inúmeras crianças que não tinham internet em suas casas, computadores, não tiveram acesso às aulas, e isso a gente está falando a nível Europa, então pensando a nível global, isso é ainda mais grave, e é necessário que haja uma intervenção para que essas pessoas tenham acesso. Essa inclusão ela precisa ser trabalhada, porque senão a gente vai cada vez mais segregar, né, a desigualdade, vai ter uma desigualdade social em escala exponencial, porque hoje um indivíduo que ele não está em rede, que ele não tem essa questão da interação com um computador, não tem um computador em sua casa, uma internet, ele já está perdendo ali N oportunidades. Então, por exemplo, as empresas de tecnologia hoje são as mais ricas do mundo. Alguma coisa tem que ser pensada, para tudo tem solução, mas essas empresas elas não podem estar cada vez mais ricas, né? E com isso fomentar essa desigualdade. Se o benefício delas é tão grande, tem que haver uma política, tem que haver uma maneira delas, por exemplo, corroborarem com a inclusão, delas corroborarem a nível governamental para poder incluir essas pessoas que não têm acesso, né? Isso tem que ser visto para já, é urgente essa questão da inclusão, é muito necessário. Hoje a gente tem, como você falou, milhares de crianças sem aula em função dessa questão. Então, assim, esse benefício dessas empresas, que é absurdo, enorme, não pode ser um pouco trabalhado, né, para incluir essas pessoas? Então, é necessário que os governos se atentem para isso e que, de alguma forma, eu não sei exatamente a maneira, mas, enfim, os impostos específicos que sejam calculados em montantes maiores e que sejam direcionados para isso. Há muitas maneiras, há políticas que podem ser feitas, há solução. Agora, é uma pauta urgente, não tem muito o que ser pensado, é mesmo implementar algo, concretizar algo que possa, para já, resolver essa questão, minimizar isso, porque a gente batalhou aí séculos em busca de uma igualdade social, de um equilíbrio na sociedade, e agora a gente tem uma tecnologia que pode, da noite para o dia, cavar um buraco entre nós, repartir a sociedade. Isso é muito grave.
Essas discussões elas vão fazendo a gente pensar, né, Bárbara, o tempo todo, né? Sim. Ô, Bárbara, o que você pensou como modelo de governança nesse sentido de políticas de dados e tecnologia? Então, o meu modelo, ele está mesmo linkado às políticas a nível educacional, né? Porque hoje a gente já tem aí modelos que trabalham toda a questão dos princípios, né, dos riscos, do direito à privacidade, enfim, todas as guidelines, as orientações que a gente tem atualmente focam mais nessa direção, né? Os princípios, inclusive, que nós temos trabalhado, eles acabam por estarem contidos em diversas dessas guidelines hoje em dia. Mas aquilo que eu pretendo é dar um olhar mais especial, um enfoque maior à questão da inclusão dessas disciplinas de ética de inteligência artificial na curricularização escolar. Então, eu estou mais focada, mais voltada e pensando nessa parte, porque eu acho que, como eu falei, eu acho que isso é um trabalho mais a nível preventivo, né? É não deixar o problema ocorrer e depois dar uma resposta. Se a gente trabalhar na educação, no melhoramento desse ser humano, né? Na reflexão, que esse ser humano venha refletir tudo o que está acontecendo, o mundo novo que estamos vivendo, os perigos que a inteligência artificial traz, como minimizar isso, como trabalhar a questão da ética, que é tão falado a ética, mas qual ética, né? Então, assim, é muito difícil. Tudo é falado, mas nada é exato, né? A gente está trabalhando mesmo num momento de muita reflexão, de muita busca de informação, de pensar muito em como corroborar para minimizar os danos que essa tecnologia pode trazer, como fazer com que ela seja, né, em sua maioria, benéfica para a sociedade, que ela possa corroborar com o melhoramento humano, possa dar ao humano a condição de não estar mais ali naqueles trabalhos robotizados, né, o dia inteiro fazendo uma coisa que a máquina pode fazer. Então, nesse sentido, a máquina, sim, deve ser introduzida para poder dar ao humano tempo de ser mais reflexivo, de pensar mais, de atribuir mais a sua qualidade de vida. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial é importante. E aí, o que eu penso é mais voltado para essa questão educacional e não a governança em si, no modelo que, em sua maioria, tem vindo a ser trabalhada. Deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, nós estamos conversando com a Bárbara Paz, a gente está falando sobre inteligência artificial, algoritmos e esse mundo novo que nos aparece agora com essas redes interligadas, né? Um minutinho só e nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta.
Bom, de volta com Cultura Geral, estamos indo para a parte final do programa. A gente está conversando com a Bárbara Paz, a gente está falando sobre inteligência artificial, algoritmos, essa era do capitalismo de vigilância, né, que a gente está vivendo. Ô, Bárbara, nessa parte final, eu queria te perguntar como é que isso vai interferir nas legislações, né, nas legislações e nas leis, até nas constituições, né, porque vai acabar tendo que mudar algumas coisas como emenda constitucional, né, isso é, de fato, um desafio para a democracia, tudo isso é dito, né, inclusive o George ontem, em outra oportunidade, falou aqui sobre esse desafio tecnológico, né, para as democracias. Como que você vê isso e qual o tamanho desse desafio para nós, como sociedade, que acreditamos que as liberdades individuais, as liberdades individuais e as garantias fundamentais, pelo menos, deveriam estar em primeiro lugar? Pois é, eu acho que hoje a gente já não tem mais essa certeza, né? Elas já deixaram de estar em primeiro lugar. Eu acho que é um pouco daquilo que eu comentei lá no início do programa. Vai haver uma relativização, não tenha dúvida. É necessário abrir um pouco mão de alguns direitos, algumas garantias e buscar aí um equilíbrio, né, para trabalharmos aí a questão das novas tecnologias. A nível de legislação, a gente tem algumas questões, né, alguns cientistas, alguns pesquisadores da área que pensam em já utilizar aquilo que temos e dar um olhar novo, e outros que falam que é necessário um conteúdo totalmente novo para trabalhar com essas questões. Bom, eu penso que a gente ainda vai ter muitas modificações, muitas questões que vão estar sendo alteradas ao longo do caminho, porque muitas das situações que vivemos no mundo tecnológico são extremamente novas, a gente não sabe ainda o que vai advir dali, os problemas e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, realmente dar um olhar para aquilo que se tem seria o ideal, até porque a tecnologia ela tem uma velocidade exponencial que, se pensarmos em toda a questão legislativa, a gente não consegue, a nível de tempo, acompanhar, né, e dar aí respostas imediatas. Então, a maneira mais breve de responder a essas demandas e a tudo que já está ocorrendo seria dar um olhar àquilo que nós já temos, né? Tentar, de alguma maneira, trabalhar nesse sentido. E, paralelo a isso, sim, né, buscar aí com as interações e com o dia a dia, com tudo que vai surgindo a nível de novos casos de estudo na área, um modelo legislativo que possa verdadeiramente responder essas questões. Mas é lógico que esse modelo legislativo ele não vai ser algo engessado que vai perdurar por muito tempo, porque a gente sabe que, a nível de tecnologia, cada vez surgirão novas e novas vertentes, e a gente vai ter que estar trabalhando aí com um direito, com uma legislação que ela não vai estar mais engessada. Ela vai ter que também ir sofrendo alterações numa velocidade muito mais corriqueira do que aquilo que estamos habituados hoje em dia. Eu acho que é um pouco por aí. Você pensa que vai ser um desafio para os legisladores também e para as pessoas que nos governam? Com certeza sim. Se pensarmos hoje que já é um desafio, né, as questões jurídicas se tornarem leis em função da formação, né, do que nós temos a nível de assembleia e tudo mais, imagina a nível tecnológico.
Mais uma vez, eu volto para o nosso problema número 1, que é a questão da educação e da formação. Esses legisladores, eles têm que ter minimamente uma formação em tecnologia, né? Em direito também, eu sempre falei, né? Não dá para termos aí legisladores que não sabem a fundo o direito. Então, acho que cada vez mais a importância dessa formação, dessa educação, para que essas leis elas sejam verdadeiramente eficazes, porque se você pensar, né, sem ter um domínio daquilo que está sendo abordado, essa lei não vai resolver. São questões muito complexas, e aí a gente tem que ter uma interdisciplinariedade, porque a gente não pode pensar numa legislação para a inteligência artificial sendo feita por profissionais de uma ou de outra área, né? É necessário que tenha ali uma junção, temos que ter profissionais da área da engenharia, profissionais da área jurídica, profissionais filósofos para abordar a questão da ética. Então, é uma complexidade muito grande e precisa abarcar inúmeros profissionais para que essa legislação ela seja realmente eficaz. É complexo para ser tratado de maneira... Demandar tempo, colocar algo em vigor que não resolva. Eu acho que minimamente isso precisa ter um número aí muito grande, diversificado de conhecimentos em diversas áreas. E isso vai demandar tempo, por isso a necessidade de pensar para já um mecanismo imediato que dê uma releitura àquilo que temos, para ir respondendo às questões imediatas que forem surgindo, até que consigamos verdadeiramente trazer aí essa tão sonhada legislação do uso da inteligência artificial. Para a gente encerrar, nós teremos que retreinar os nossos professores de todos os campos? Pois é assim, a gente tem hoje tecnologias de inteligência artificial a nível educacional que são extremamente eficazes e que conseguem identificar em que fase do aprendizado aquele indivíduo está, né? E qual é o caminho melhor para que ele consiga concretizar a sua formação, avançar, né? O que ele faz com que ele aprenda de maneira mais fácil. A tecnologia, ela já consegue direcionar todas essas questões e ser melhor que o professor em identificar esses casos e tratar cada aluno, cada indivíduo em sua fase específica de aprendizado. Então, eu não acho que a questão não é bem retreinar os professores. Eu acho que esses professores, eles vão permanecer, mas eles vão permanecer trabalhando em cooperação com esses mecanismos de inteligência artificial, né? Então, eu acho que esses professores, eles precisam entender um pouco mais a tecnologia, trabalhar a questão da ética, porque o professor ele vai estar ali mesmo dando um olhar humano, né? Tratando aquele aluno como indivíduo, na interação mais humana, trazendo para si, identificando questões mais a nível de problemas, saber se aquele aluno está bem, identificar ali o psicológico, já mesmo efetivamente relacionado ao aprendizado, a disciplina, a inteligência artificial, ela vai ajudar muito e vai fazer com que esses alunos eles avancem muito mais rápido, porque a gente já tem hoje alguns estudos, alguns artigos que identificaram isso, pesquisas já foram feitas, essa tecnologia já está sendo implementada e já demonstram um sucesso muito grande. Então, esses professores, eu acho que eles permanecem, mas o seu papel vai ser um pouquinho diferente daquilo que é hoje. Eu acho que dá para ter um sucesso aí se trabalhar em cooperação com essas tecnologias.
Muito bem, gente, chegamos ao final desse papo super maravilhoso. Bárbara, muito obrigado por você nos receber nesse campo já vigiado que é a sua casa, né? Imagina, eu quem agradeço. Receber aqui para a gente trocar essa ideia e falar muito disso, né? Porque nessas pautas que nós temos feito aqui, na TV Banqueta e no Cultura Geral com relação à democracia, esses assuntos, de fato, não podem ficar de fora. Muito obrigado. Eu quem agradeço, muito obrigada a todos, uma boa noite. Foi um prazer. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, e na próxima quarta-feira, mais quartas democráticas aqui na telinha da TV e na Rádio Cultura de Curitiba também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.